E aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora o superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Rodrigo Araújo. Boa tarde, Rodrigo, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com a sociedade paraibana através do Correio Debate. Bom, você assumiu recentemente a superintendência, mas você tem aí já os números de 2024. Pode-se dizer que o BNB teve um balanço positivo no ano passado aqui na Paraíba? Extremamente positivo, tanto no contexto da nossa área de atuação como um todo, como na Paraíba em especial, né? Na Paraíba, pra você ter ideia, nós aplicamos em 2024 cerca de 4 bilhões de reais. Isso representa 1 bilhão a mais do que o aplicado em 2023. Né? E o grande destaque disso é que cerca de 60%, ou seja, 2 bilhões e 400 milhões dessas aplicações são em clientes de portes prioritários, né? Que para nós são aqueles clientes de menor porte, incluindo o microcrédito, inclusive. No final do ano, o Banco do Nordeste, inclusive, realizou uma premiação para aqueles pequenos empresários, pequenos negócios que se destacaram com o apoio do Banco do Nordeste, né? Cada vez mais esses exemplos se concretizam pelo interior da Paraíba, isso fortalece a economia interna? Sem dúvida, né? O Banco do Nordeste já tradicionalmente faz premiações para reconhecer experiências exitosas nos diversos setores, né? Então, como você bem mencionou, fizemos o prêmio da agricultura familiar e do microcrédito rural agroamigo, né? E essa é a oportunidade que a gente tem, na verdade, de reconhecer experiências exitosas, mas mais do que isso, é comunicar para a sociedade aquilo que o Banco do Nordeste vem fazendo no sentido de transformar vidas, né? Porque a gente tem depoimentos assim fantásticos que nos enchem o coração e nos dá muito orgulho do que a gente faz no dia a dia. Eu acompanhei, inclusive, algumas dessas premiações. São pessoas que têm, assim, na sala de casa, numa garagem, no quintal de casa, um pequeno negócio. Aí vê a possibilidade de crédito para ampliar, né, para modernizar, né, para dar uma cara nova no seu negócio e descobre esse mundo do empreendedorismo. Qual é o diferencial desse financiamento do Banco do Nordeste em relação às outras instituições de crédito? Perfeito. Primeiramente, a gente tem programas de microcrédito, né? Microcrédito urbano, que é o nosso Crédito Amigo, e microcrédito rural, que é o Agroamigo. E eu digo que o microcrédito é a porta de entrada, e é esse o propósito dele, no sistema bancário dos empreendedores, informais ainda, a maioria deles, no sistema bancário. A partir daí, a gente começa a apoiar esses empreendedores com créditos pequenos, mas que vão crescendo à medida que o relacionamento com o banco vai se consolidando. E nessas premiações a gente tem situações de clientes, de empreendedores que começaram com um crédito através do Crédito Amigo de R$500, por exemplo, e hoje já são pequenas empresas faturando 3 milhões de reais. Na área rural da mesma forma, né? São agricultores familiares que começam com créditos também da ordem de 12 mil reais, mas que vão crescendo com o apoio do Banco do Nordeste e hoje já são pequenos e médios produtores rurais. Quer dizer, começam na informalidade, vão para o microempreendedor individual, que é o meio, depois se transforma numa MPE, numa micro e pequena empresa. Exatamente, é esse a nossa missão, o nosso propósito enquanto Banco de Desenvolvimento. Eu digo que nós somos um banco diferente de todos os outros justamente por isso, porque a gente acompanha o empreendedor desde aquela fase em que ele não tem acesso a crédito no sistema financeiro normal, e o Banco do Nordeste chega apoiando e vai apoiando ele durante toda a sua vida empreendedora. Né? Mas tem uma política de juros diferenciada? Sem dúvida. Porque o grande medo do empreendedor é esse, né? Entrar assim num financiamento ou num refinanciamento e não conseguir pagar, não conseguir acompanhar aquelas mensalidades. O Banco do Nordeste tem isso também como diferencial, né? Nós somos administradores exclusivos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, FNE? O FNE, que ele é abastecido com recursos públicos e em função disso, em função da nossa missão, né, esses recursos eles são subsidiados, ou seja, tem taxas de juros bem menores que o mercado. Então é isso que a gente oferta para o empreendedor, né, esse diferencial de taxa para que ele possa ser competitivo ou se tornar competitivo de uma forma mais rápida. O Crédito Amigo, por exemplo, que é o da agricultura, não é isso? O Crédito Amigo é o urbano. O urbano, então é o Agroamigo é o rural. O Agroamigo, que é o rural, por exemplo, financia projetos, por exemplo, de energia solar? Sim, financiamos sim. Dentro da área rural a gente financia tudo. Tudo que for necessário à atividade produtiva do agricultor,
o Banco do Nordeste apoia integralmente, inclusive energia solar. Então entra insumos, equipamentos, né? Tudo isso. Animais, estruturação propriedade diária, também? aquisição de propriedade só dentro do crédito fundiário. Certo. Que o Banco do Nordeste, na verdade, ele é um repassador de recurso apenas. Né? Mas para aquele agricultor familiar que não tem propriedade própria, mas ele é um posseiro, ou seja, ele tem a posse, ou ele é arrendatário, ele arrendou uma área, o Banco do Nordeste apoia também em áreas de posse e de arrendamento. No caso do Agroamigo, quanto foram investidos no ano passado? O Agroamigo aplicou aqui no estado cerca de 750 milhões ano passado. Quase 1 bilhão, né? Quase 1 bilhão. Representou 46% de acréscimo em relação a 2023. Então, isso é um sinal de que a agricultura familiar na Paraíba está muito pujante, porque foi o maior crescimento observado, inclusive, no banco como um todo. No banco como um todo? Sim. Proporcionalmente? Proporcionalmente, sim. Proporcionalmente, né? E o Agroamigo, quanto foram investidos? O Agroamigo foi isso que a gente tratou agora. O Crediamigo, desculpa, Crediamigo. Crediamigo, 800 milhões de reais, Hermes. Aí você imagina a grandiosidade de um programa como esse, que tem um ticket médio de 3 mil reais. Então, são mais de 1.000 operações por dia que rodam aqui na Paraíba. A gente contrata mais de 1.000 operações por dia aqui no estado. No banco como um todo, são mais de 15 mil operações por dia. Então, o Crediamigo aplicou 800 milhões, o Agroamigo 750 milhões. Isso dá 1 bilhão 550 milhões só para microcrédito aqui no estado. Qual é o nível de inadimplência? Pois é, curiosamente os níveis de inadimplência são baixíssimos, né? Então, Pois é. Pela própria metodologia do microcrédito, a gente trabalha com índice de inadimplência em torno de 2%. 2%? No Crediamigo, que é o urbano, e 4% no Agroamigo, que é o rural. A gente está falando então de 88%, 98%, né, de adimplência. Perfeito. Ou seja, de pagamento em dia com as parcelas. Exatamente. Isso mostra também a seriedade do pequeno empreendedor. O pequeno empreendedor, ele valoriza muito o próprio nome, né? Então, para ter o Banco do Nordeste como parceiro, é importante que ele mantenha esse histórico positivo de adimplência. Ok. Vamos fazer uma pausa rapidinho, a gente volta em seguida nessa entrevista com o Rodrigo Araújo, que é o superintendente do Banco do Nordeste do Brasil, aqui na Paraíba, o nosso BNB. Fique ligado, a gente volta bem rapidinho.